Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Se você ainda não assina o Preparação Trabalhista, por gentileza, clique aqui embaixo, inscreva-se, clique no sininho acima e receba em primeira mão todas as notificações do nosso canal. Na série de entrevistas que temos gravados, hoje trago aqui Leonardo Vieira, procurador do estado de Mato Grosso, que vai contar um pouco da sua preparação e, como muitos outros, não só de advocacia pública, mas de várias áreas, vai brindar você com o conhecimento e a experiência que ele teve até alcançar o cargo público que ele tanto almejou. Começo com uma primeira pergunta, Léo. Você sempre sonhou em fazer prova de advocacia pública? Primeiramente, obrigado, Daniel, pelo convite. Saúdo vocês todos. Meu nome é Leonardo Vieira, sou procurador do estado aqui de Mato Grosso e sou um membro também do Revisão PGE, aqui no bonezinho do nosso querido coach. E para a primeira pergunta, a resposta é estranha, né? Não sempre sonhei em ser procurador. Na verdade, foi uma coisa que o mundo dos concursos, ou a minha história, fez com que eu me tornasse procurador. E daí eu me apaixonei pela carreira e nunca mais quero sair. E nunca mais... Eu até pensei em sair bem no comecinho dela, quando eu ainda era realmente um concurseirão, assim, né? Você tá ainda naquele gás. Mas, hoje em dia, eu dou graças a Deus pelo mundo do concurso ter me colocado na advocacia pública. Você estava me dizendo que antes de prestar concurso de PGE, você fazia concurso de defensoria. Como é que foi essa transição? Então, vou contar a minha história mais ou menos em concurso. Aí você prepara que eu vou ter uma historinha boa. Eu estudava na UFPE, sou baiano, mas fui criado em Recife, UFPE. E aí eu sempre estagiei com direito penal. Então era a matéria que eu mais gostava, tanto na faculdade quanto no estágio. E daí, em 2009, se você pesquisar direitinho, teve uma DPU, em 2009, uma prova da Defensoria Pública da União. Eu era nono período da faculdade e eu estava me formando. Eu me formei em 9 períodos, eu adiantei para me formar em 10. E aí eu estava me formando e tal, saiu DPU, aí eu fiz, vou fazer, porque tá na hora de eu começar a estudar para concurso. Fiz DPU, passei na primeira fase, passei na segunda, fui para oral. Aí eu falei, e aí vem a rasteira. Falei, concurso é fácil, né? O meu primeiro, cheguei na oral, mas eu te digo, foi sorte. Teve um pouquinho de sorte, teve muita coisa de sorte nessa minha aprovação, nessa chegada à oral. Chegou na oral, pau. Levei um pau e nem sei de onde veio, na oral. Aliás, eu sei, eu estava até contando, foi na pergunta de direito constitucional que me perguntaram o que era a teoria da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Estude isso para você não errar, tá? Errei e não passei. E daí eu falei assim, passei nessa que eu fiz assim de sopetão, então Defensoria Pública é minha área, vai ser o mais fácil de eu passar. Gosto de direito penal e eu como concurseiro, começando a carreira, eu estava só pensando em passar, só queria passar. E aí, vamos lá, defensoria. Acabou que numa defensoria, na segunda defensoria pós-DPU, do DPE do Amazonas, 2010 já. 2010 não, 2011 já. Em 2011 tive essa DPE, passei, fiz uma nota muito boa de primeira fase, uma das melhores notas da minha vida de primeira fase, que não era a minha fase boa era mais a segunda, a discursiva, e sempre foi. E aí fiz a prova, passei, beleza, tô estudando penal, processo penal, difusos e coletivos, tudo que tem a ver com defensoria. Um belo dia, sai uma anulação dessa prova. Anulou, eu, desesperado, como é todo concurseiro, e eu era daqueles bem hardcore mesmo, desesperado mesmo, para passar logo. Queria passar logo em alguma coisa, independente do que fosse, para que dali eu pudesse escolher o que eu gostava, entendeu? Erro. Hoje eu sei que é erro, mas era como eu era. E aí saiu, eu fiz, caramba, e agora? Entrei no site da FCC e do SESP na mesma hora e fui procurar o que estava aberto. O desespero era desse jeito. Tinha um concurso da PGE Mato Grosso, aberto, com a inscrição acabando no dia seguinte. Esqueci de comentar isso contigo. Dia seguinte acabava. O que eu fiz? Fácil. Me inscrevi, imprimi o boleto, paguei, voltei. Liguei pra minha mãe e falei, defensoria foi anulada, aquela que eu tava passando ali agora. Eu fiz, agora eu vou fazer outro. Já tô inscrito, daqui a um mês. Terminou que eu tinha tão pouco tempo que para estudar eu tinha um mês. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu joguei penal, processo penal, difusos coletivos, aquilo tudo, consumidor. Joguei para debaixo da cama e peguei tributário, processo civil, constitucional e administrativo. Representava 60% da prova. Falei assim, eu tenho um mês, não dá para perder tempo inventando teoria não, inventando moda não. O que é que eu vou fazer? Essas 4 matérias, lei seca, um livrinho aqui, numa coisa ou outra, trabalho e processo do trabalho, por exemplo, que sempre foi uma matéria muito ruim minha, é uma matéria que quem é da advocacia pública, em regra, tem dificuldade.
O que é que eu fiz no processo de trabalho e trabalho? Peguei, na última semana, não faço o que eu estou dizendo não, deu certo, mas assim, na última semana, peguei o livro do Renato Saraiva, Trabalho e Processo de Trabalho, tinha um para cada. Peguei o livro, li o outro, li de novo, li 2 vezes cada um. Fechei Trabalho e Processo de Trabalho, nessa. Na correria. Me pergunta alguma coisa de trabalho e processo de trabalho uma semana depois, não sabia. Mas eu fiz na garra, acabou que eu tirei uma nota boa, acabei passando na primeira fase e daí eu consegui estabelecer um estudo legal para as próximas fases e aí eu fui aprovado com uma certa segurança naquilo que eu estava fazendo, dali em diante. Qual a lição da PGE Mato Grosso e da anulação da Amazonas, para mim, como concurseiro e hoje como professor? É que na adversidade, na necessidade de aprender a estudar, eu aprendi a estudar para a primeira fase. Eu estava estudando para as outras primeiras fases, lendo muita coisa, aprofundando muita coisa, sem foco, eu tinha muito tempo, então eu me perdia nos meus próprios estudos, eu não fazia questão, eu não revisava. Como eu tinha pouco tempo, o que eu fiz? Tenho que focar, eu tenho que acertar, eu não posso errar. E daí eu fui, lei seca, com doutrina básica, bem básica, e muita questão. Eu ia fazendo muita questão. Sobre isso, foi quando eu aprendi o seguinte: não adianta você fazer uma prova, você vai fazer a prova. Aí a gente idealizou lá, 6 meses eu vou fazer um concurso, daqui a mais ou menos 6 meses, 1 ano, então eu quero passar nessa prova. E daí você começa a estudar. Estuda. Só que você não sabe nem como aquilo que você está estudando pode ser cobrado de você. Então, o que é a base de tudo para mim? Fazer questão. Como é que você pode começar um estudo se você nem inicialmente sabe como aquilo tem sido cobrado em regra nas provas que você vai fazer? Você vai fazer uma prova de auditor fiscal do trabalho, primeiro você tem que saber como as questões vêm, como é cobrado direito de trabalho naquele concurso. Então, foi isso que eu fiz. Eu estudava as questões e daí eu passava a poder estudar as matérias em si, tanto por doutrina quanto por lei seca. Quando eu lia um artigo, eu sabia como aquele artigo podia ser cobrado. Às vezes a gente lê muito, a gente se aprofunda muito e não vai direto ao ponto, aquilo que precisa numa prova. Alguma coisa na sua preparação para a PGE do Mato Grosso deve ou pode ter dado errado? O que é que foi isso? Na minha preparação para a PGE do Mato Grosso, deu tudo certo na primeira fase, isso é fato, tudo certo, porque eu não tinha como dar errado, se desse errado eu não passava, isso é fato. Na segunda... Eu vou parar aqui. 1, 2, 3. Mas, Léo, na sua trajetória para a PGE do Mato Grosso, provavelmente deve ter acontecido erros, falhas, alguma coisa que você teria feito diferente. Você pode exemplificar algumas coisas? Então, na minha primeira fase eu digo que eu não errei nada. Isso aí eu fiz o que dava e aí eu reconheço isso com bastante humildade que eu acertei tudo o que eu podia fazer, entendeu? Se eu acertasse tudo, eu tinha ficado primeiro, óbvio. Mas eu acertei tudo que estava dentro ao meu alcance, né? O que eu podia fazer. E então, sobre a primeira fase na PGE do Mato Grosso, eu acredito que eu não tenha cometido erros. Os erros que eu cometia, eu não cometi e dali em diante eu comecei a fazer boas primeiras fases. Na segunda fase eu ainda tive um pouco de dificuldade, porque foi a minha primeira, assim, mas eu tinha feito a DDPU antes, mas era tudo junto, então não contava. E eu tava também ali, tinha acabado de começar a fazer concurso. PGE Mato Grosso já estava um pouquinho mais calejado das porradas. Tinha levado porrada na AGU, tinha levado algumas porradas. Então, segunda fase, dificuldade. Saber, primeiro, como é um espelho de prova. Saber como é um espelho de prova. Saber como a banca corrige a sua prova. O que tira ponto, o que dá mais ponto, como bater aquele espelho. Isso eu não sabia, não fazia ideia. O que fez com que na prova eu colocasse muita coisa, na prova de segunda fase, que era desnecessária e deixasse de colocar muita coisa que era necessária, com as quais eu poderia pontuar. Eu gastava um certo tempo, por exemplo, fazendo a introdução de cada questão. Fazendo uma introduçãozinha sobre o tema, que não bate espelho. No final das contas é isso, não bate espelho. Para essa prova de AGU ou de procuradoria, eu precisava bater o espelho. Então, às vezes quando você faz uma prova de juiz federal, juiz de direito estadual, o corpo do texto ele é muito importante, porque é uma dissertação, uma coisa assim. Mas em questões de procuradoria, eu perdia tempo, perdia 3 linhas explicando mais ou menos o sexo dos anjos. Eu falava sobre nada. E eu perdia 3, 4 linhas. Aí quando eu dava, apertava lá no final. E aí acabava faltando alguma coisa e tal. Minha resposta ficava bonita.
Mas Você chegou a ser penalizado por isso? penalizado não, mas eu deixei de ganhar pontos com certeza porque me faltou espaço em algum momento, entendeu? Ou me faltou pensar sobre aquilo que de fato era importante. Minha resposta era bonita, mas não pontuava. A segunda fase, em muitos concursos, ela é um gabarito. É um gabarito. Você tem que bater o gabarito. Você só não marca o X, você escreve o que veio no gabarito. E às vezes eu não colocava aquilo, entendeu? E foi isso. É interessante que na segunda fase aqui de Mato Grosso caiu uma peça trabalhista. Foi uma contestação trabalhista, minha pior matéria. Só que era relativamente fácil e deu pra fazer tudo certinho. Se caísse um recurso ordinário de revista, eu tava lascado. Aí eu não sabia pra onde ir, não. Mas ainda bem que foi só uma contestaçãozinha, foi uma coisa mais simples. Então é isso. Perder ponto, é difícil a gente perder ponto por colocar coisas a mais. A não ser que essas coisas a mais sejam realmente o oposto daquilo que o examinador pediu. Muita gente faz isso. E aí erra também. Quando eu falo que é um gabarito, cuidado. Já tive aluno que fez assim, ó. Você perguntava a ele uma coisa e ele dizia, a resposta tem que caminhar pelo sim ou pelo não. E ele fazia um parágrafo dizendo que sim e outro parágrafo dizendo que não. E ele esperava que, como é um gabarito, o cara só visse que ele disse o sim. E o não ele nem ligasse. E aí nessa ele também se estabocou. Não é necessariamente um gabarito do cego também. É um gabarito de alguém que está lendo sua prova. Então, não adianta você colocar coisas opostas, coisas muito aspecto lateral, contraditório, você colocar muita coisa lateral ao tema, achando que aquilo aquela extensão de linguiça vai ocupar espaço, vai te dar ponto. Não vai. Por outro lado, como um colega nosso fala, vomite conteúdo. Bote todo o conteúdo que você sabe ali. Em muitas provas existe um aspecto interessante. A pontuação, às vezes, ela coloca como o número de linhas é um dos aspectos para te dar a nota. Então, quanto menos linhas você coloca, por exemplo, prova CESP, DPE Bahia, que eu fiz em 2012, se eu não me engano. Quanto mais linhas você escrevesse, menos valia um erro seu, menos te tirava pontos. Um erro de português, um erro desse tipo. Então, o que é uma estratégia boa em provas desse tipo? E por isso que é importante ler o edital. Escreve até o talo. Qualquer erro seu de vírgula, de pontuação, de rasura, ele vai valer, você vai ser menos prejudicado. Então, são algumas estratégias importantes para uma prova de segunda fase. Preparação de prova oral. Você havia feito uma que você havia reprovado. Isso. Como é que você chegou na prova oral aqui no Mato Grosso? Teve prova oral? Teve. E tendo reprovado na DPU. Em primeiro lugar, como é que estava o seu emocional em relação a isso? O que é que você fez? E a preparação técnica? A gente explorou um pouco prova oral aqui no nosso canal. Prova oral para mim a parte mais legal do concurso, mais divertida, e eu falo isso também como concurseiro. Se teve uma prova que eu passei a esperar, era oral, porque eu acho que ali é uma hora que você vai só pelo seu mérito, entendeu? É difícil você ser sacaneado, como você às vezes é sacaneado numa prova de primeira fase ou de segunda. É difícil ter uma pegadinha, a não ser que sejam algumas provas orais atípicas, que a gente sabe que também tem, infelizmente. Mas, primeira prova oral que eu fiz, zero preparação. Eu tava ali chegando, na raça. Cheguei, fiz a prova oral. Pra vocês terem ideia, a minha primeira banca, eu virei a questão e fiquei calado. E aí era aquele silêncio. E eu sabia que tava cheio de gente atrás, os ouvintes lá vendo a prova. E aí? E eu não conseguia pensar em nada da pergunta, só conseguia Da pensar... DPU? Eu só conseguia pensar no que eles estavam pensando de mim. Entendeu? Eu só conseguia pensar, meu Deus, o que é que esse pessoal tá pensando que eu sou burro, tá pensando que eu não sei. Aí, não vou focar, qual é a pergunta? E não vinha. E o desespero foi tão grande e os examinadores foram sentindo, que o examinador fez, doutor... Aí ele perguntou, ele repetiu o que estava na pergunta, eu lembro até hoje. Discorra sobre a possibilidade de embargos à ação monitória por negativa geral. Aí quando ele falou, eu fiz, excelência, tal coisa, tal, e respondi. Só que eu tinha me travado, entendeu? Só por medo. Na hora que ele perguntou, eu respondi, aí ele falou assim, por que o senhor estava calado? Achei que o senhor não sabia. Eu falei, não, eu estava pensando ainda, dei uma enrolada nele, mas e aí eu segui. Passei nessa banca, passei na segunda, passei na terceira, passei na quarta. Por uma facilidade que eu tenho de me expressar também, eu tenho uma certa facilidade. Mas errei em diversas coisas, eu errei nessa... Fiz pergunta pro examinador, ele me perguntava, eu perguntava pra ele. Fiz algum... Você não fez um curso, então? Zero curso. PG Mato Grosso, ali eu já era concurseiro, entendeu? Eu já não tava mais brincando. Fui fazer um curso no Rio de Janeiro, passei uma semana lá.
fantástico o curso e aí voltei com bastante segurança da forma de falar, de fazer, do formato de uma prova oral. Mas ainda tem uma coisa que ninguém te ensina. Você só aprende sozinho, é bunda na cadeira. Estudo. Você tem que estar pronto e seguro. Não tem quem me dê a segurança e a tranquilidade que eu não possa me dar, entendeu? Nenhum candidato, nenhum aluno vai ficar tranquilo a ponto de fazer uma boa prova pelo que alguém disse a ele. Porque na hora é só você e você mesmo, amigo. Você e o examinador na sua frente. O seu coach não está lá, sua mãe não está lá, apesar de você ficar pensando nela, no desespero, você fica querendo sua mãe. Não tem ninguém com você está sozinho. Então, o que é que me deixou mais seguro para fazer a prova oral? Estudo, conteúdo. Eu sabia do que eu sabia. E como eu aconselho fazer uma boa preparação? Um curso de prova oral é imprescindível, na minha opinião. Qualquer um. Há gente que fala muito bem, vai numa prova oral, cai por causa de falta de recebimento das experiências dos outros, experiências passadas que você consegue num curso. Segundo lugar, conteúdo. Você tem que ter estudado muito. E terceiro lugar, e mais importante de tudo, teste, exercício. Eu fazia por Skype, prova oral, com gente daqui de Mato Grosso já, gente de São Paulo, gente do Brasil todo, do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Você testou tanto, que é o que acontece também na objetiva, né? Você testou tanto que as situações que acontecem no dia da prova oral, você já passou por elas. Uma vez, duas. Você já passou por aquela situação de você me perguntar uma coisa e eu não saber responder. Nada. Depois que acontece 3 vezes na brincadeira, no dia que chega na prova oral, você já sabe como fazer. Você já sabe como não perder a sua prova oral inteira por causa daquele deslize, daquela besteirinha que você falou, ou daquela travada. Então, o teste para uma prova oral, para mim, é o essencial. Você aprende a pensar como examinador, quando você passa a examinar seus colegas. Então, você já sabe o que o cara está pensando, e você já sabe o que você não pode dizer que vai fazer com que ele pergunte alguma coisa que você não sabe. Porque acontece muito. Eu já fui também, já fiz um curso de prova oral, já dei um curso de prova oral, e aí um aluno pegou e falou assim, sobre tal coisa, inclusive, a doutrina chilena diz tal coisa. Aí eu era examinador, aí eu fiz, muito bom, doutor. Mas eu estudei sobre isso, a doutrina espanhola, eu queria saber o que é que diz a doutrina espanhola. Aí ele, eu não sei, só sei a chilena. Não tinha pra que ele falar da doutrina chilena? Não tinha nenhum, ele só quis esbanjar conteúdo sobre o que ele não sabia. Ele não sabia que era um autor chileno que falava sobre isso, ele não sabia que tese foi essa. Então ele ele botou na mesa a bola pro cara chutar na cara dele, o examinador. E então você faz muito isso em prova oral, principalmente quando você se sente preparado. Você começa a jogar conteúdo em uma hora, o cara pega, opa, já que você disse isso, vamos falar sobre tal coisa? Numa prova oral minha... Peraí, você acha que a pessoa então tem que ser humilde? Em primeiro lugar, humilde. E se você não é humilde, tente parecer humilde pro examinador. E aí tem uma diferença entre humildade e você ser menor que ele. Você tem que tentar ser aqui, padrão. Se você for muito humilde demais, aí ele monta em você também. E aí ele vai te derrubar. Porque ele vai ver na cabeça do examinador, aquele cara não tem um preparo suficiente para exercer o cargo de alto nível que ele está querendo ser. Uhum. Então, soberba nunca, humildade demais também nunca. É um padrão. Você está conversando com alguém que, na teoria, é para você ser igual a ele, já que aquele cara é ou o seu colega futuro, ou é um cara que está pensando como um colega futuro seu, que já que ele é banca. Numa prova oral, aqui de Mato Grosso, o examinador fez, fale sobre poderes da administração. Só isso eu pergunto. Aí eu comecei a falar, e aí eu estava falando muito bem. Aí ele disse, doutor, eu já vi que sobre isso você é muito bom. Não quero mais essa não. Agora eu quero tal outro assunto. E aí eu já não fui tão bem. Aí ele falou, sobre esse você tem mais dificuldade, né? Fiz, tenho. Ele fez, então vamos continuar nesse? Aí perguntou mais coisas e aí foi saindo. E desenrolou a coisa. Deu certo. Mas prova oral você tem que ter cuidado. E no curso que eu fiz eu aprendi isso. Nem soberba demais, nem humildade demais. Acho que é uma boa lição para se tirar do aspecto daquela relação que se cria entre examinador e você naquele dia. E por aqueles minutos, né? Que são alguns minutos. Então é isso. É isso aí, esse Leonardo Vieira, professor Leonardo Vieira, do Revisão PGE, trazendo aqui a sua experiência a respeito de concurso público e também uma visão para a advocacia pública. Essa visão de hoje com um enfoque diferente do que trouxe René, do que trouxe Chico, do que trouxe Bruno, do que trouxe Caio, do que trouxe Denis.
tantos outros que ainda vão passar por aqui. Se ainda não segue o Revisão PGE, siga lá no Instagram, siga o professor Leonardo, @leovieso, e claro, inscreva-se aqui no Preparação Trabalhista. Léo, manda o seu recado final. Primeiro, um abraço, obrigado Daniel Magalhães, um prazer estar aqui no seu canal do YouTube, a gente acompanha há muito tempo o seu trabalho, o Revisão PGE e o Preparação Trabalhista e o professor Daniel Magalhães agora. Somos parceiros desde 2016, que essa parceria continue, que seu canal continue crescendo. E eu, Leonardo Vieira, professor de Direito Tributário do Revisão PGE, estou sempre à disposição. E o Revisão PGE está na sua cabeça, está sempre à disposição também para ajudar no que for preciso. Valeu, galera. Gente, um abraço.